Olá pessoal dos segundos anos, eu tô fazendo esse vídeo pra gente resgatar o que a gente precisava fazer nas semanas anteriores, né? E para já iniciar o nosso conteúdo com a resolução dos exercícios que a gente propôs na semana passada, tá ok? Então só resgatando a ideia, na primeira semana de aula foi disponibilizado para vocês um material que tratava sobre a pandemia Covid-19, né, que era muito importante vocês fazerem uma leitura cuidadosa com as anotações e em seguida eram convidados a responder um formulário. Isso é a nossa primeira semana de aula, os primeiros dias de aula. Em seguida, vocês eram convidados a começar já o conteúdo de física em si, que era fazer a leitura do primeiro item do capítulo que tratava basicamente do tema calor e temperatura, das diferenças entre os termos, né? E assistir o vídeo, que eu fiz uma breve explicação sobre esse tema, e finalizar ele resolvendo alguns exercícios, tá bom? Tinha algumas questões bem simples para vocês responderem sobre a aprendizagem de vocês do ano passado e era pedido para vocês realizarem a resolução de alguns exercícios, tá? Então, resgatando, eram essas as atividades das nossas primeiras semanas de aula. Agora eu vou apresentar para vocês a resolução dos exercícios para a gente dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Então vamos lá. Lembrando então, gente, que esses são os exercícios da página 18 do nosso livro, né? Então a primeira questão era a seguinte: o calor já chegou a ser considerado uma substância invisível. Como era denominada essa substância? Galera, isso é para ninguém tirar zero, né? Essa substância era denominada calórico, que isso aí eu apresentei no vídeo para vocês. Joia? Então, sem dificuldade nenhuma para a pessoa não tirar zero mesmo, né? Então, vou continuar aqui. Agora, número 2, fala assim, ó. Como a teoria do calórico explica o equilíbrio térmico atingido após a mistura de duas amostras de água, inicialmente a temperaturas diferentes. Importante, equilíbrio térmico significa a mesma temperatura. Então, olha só, ele está perguntando como é que a teoria do calórico explica quando a gente mistura duas águas a temperaturas diferentes, quando elas se tornam a mesma temperatura, tá? Então, na realidade, a teoria explica o seguinte: se eu tenho duas amostras de água, aqui tem maior temperatura, vou explicando aqui para vocês, ó, vou botar maior temperatura, é porque tem mais calórico. Aqui tem menor temperatura, aqui tem menos calórico. Então, o que que acontece? Se eu misturar essas duas quantidades de água, vai haver uma troca de calórico entre elas, até que as duas amostras, que eu vou chamar aqui de amostra 1 e amostra 2, fiquem com a mesma quantidade de calóricos, certo? Então, vamos lá, ó. Como a teoria do calórico explica o equilíbrio térmico atingido após a mistura de duas amostras de água a temperaturas diferentes? A gente pode botar assim, ó, a amostra com maior quantidade de calórico. Vou botar aqui pra gente lembrar, quer dizer, temperatura maior, né? Transfere calórico para a amostra com menor quantidade de calórico, até que as duas amostras tenham a mesma quantidade
Eu vou repetir a palavra calórico porque não custa, né? A mesma quantidade de calórico. Ou seja, mesma temperatura. Traduzindo, mesma temperatura é equilíbrio térmico. Ok? Chegando aqui pra cima, para vocês conseguirem visualizar certinho o que eu escrevi, ó. Tá? Então, revisando com vocês, a amostra com maior quantidade de calórico, ou seja, maior temperatura, transfere calórico para a amostra com menor quantidade de calórico. Vamos até botar aqui a nossa legenda, menor temperatura. Até que as duas amostras tenham a mesma quantidade de calórico, ou seja, mesma temperatura. Traduzindo, mesma temperatura é equilíbrio térmico. Ok, gente? Então, essa era a questão número 2. Agora, vamos voltar aqui para a gente visualizar a questão 3. A questão 3 fala assim, ó. A teoria do calórico não consegue explicar o processo de aquecimento obtido por atrito. Por quê? Lembrando o seguinte, ó. A teoria do calórico não conseguia saber por que se eu esfregar as mãos assim, ó, dessa maneira, há um aumento de temperatura na palma da minha mão. Por que ela não conseguia explicar isso? Porque ela não conseguia explicar, na teoria dela, que calórico poderia ser criado ou destruído. Então, ela não conseguia explicar essa ideia de processo de aquecimento por atrito. Ok? Na teoria dela, o calórico só podia ser transferido de uma amostra para outra, mas não poderia ser criado e nem destruído por nenhum tipo de processo, tá? Então, a teoria do calórico não consegue explicar o processo de aquecimento obtido por atrito, por quê? Porque a teoria não prevê que o calórico pode ser criado. Vou botar aqui entre aspas, nem destruído. Só pode haver transferência de calórico. Ok, gente? Agora a próxima. Na teoria do calor como substância, então, calor como substância é calórico. O que acontecia com o contato de um corpo mais quente com um outro mais frio? Gente, um corpo mais quente, traduzindo pra gente, maior temperatura. O que acontecia se ele entrasse em contato com um corpo mais frio, ou seja, menor temperatura? O corpo mais quente cede calórico para o corpo mais frio, até que ambos possuam a mesma quantidade de calórico. O que seria o corpo ter a mesma quantidade de calórico? Vou botar aqui entre aspas, mesma temperatura. Ou seja, equilíbrio térmico, tá, gente? Ok? Então, vamos para a próxima. Vou puxar aqui um pouquinho, vamos lá. Uma das características do calórico é não ser atraído pela matéria. Isso não é verdade. Na realidade, ele era atraído pela matéria. Uma das características do calórico era penetrar facilmente na matéria. É verdade. Pode ser criado. Não, a gente acabou de conversar que ele não pode ser criado. Possui massa. Isso não é verdade, porque senão aquele que tinha
mais calórico era mais pesado, traduzindo numa palavra bem vulgar, ou seja, mais pesado seria ter mais massa, isso não é verdade. E ele pode ser destruído, não, a gente viu que não pode ser nem criado nem destruído, então alternativa B, ok? Continuando. Quais as duas hipóteses fundamentais da teoria cinético-molecular da matéria? Gente, vamos pensar pelo nome, ó. A primeira, duas hipóteses fundamentais. A primeira é que a matéria era formada por moléculas. Moléculas. Isso aqui é um C, moléculas. Essa é a primeira teoria, que é essa palavra. E a segunda hipótese, né, seria que essas moléculas têm movimento aqui, ó, que é a palavra cinético. Então, que as moléculas estão em movimento a gente pode botar assim, aleatório ou desordenado. Ou seja, estão tudo lá passeando pelo material, né? Então, são as duas hipóteses fundamentais. Que a matéria era formada por moléculas e que essas moléculas estão em movimento aleatório ou desordenado, né? Estão passeando pelo material, tá bom? Continuando. De acordo com a teoria cinético-molecular, como as moléculas estão organizadas na matéria no estado gasoso? Então, gente, no gasoso, elas estão bem fraquinhas, ligadas umas às outras. E estão em movimento muito mais que desordenado, a gente poderia dizer até caótico, tá? Então, como essas moléculas estão organizadas? A gente pode pensar assim, ó. Estão fracamente, ou quase não estão, né? Fracamente ligadas umas às outras, umas às outras, vírgula, em movimento caótico, desordenado, aleatório, certo? Qualquer uma dessas palavras. Mas no estado gasoso, talvez a palavra caótico é que se enquadre melhor, tá bom? Agora, a próxima. A teoria cinético-molecular da matéria pressupõe que no estado gasoso as moléculas realizam que tipo de movimento? Gente, já conversamos um pouquinho, né? Então, que é o que tá falando aqui em cima também. Movimento desordenado e caótico, né? Quer dizer, eles não têm preferência, elas ficam lá se batendo umas nas outras, né? De maneira bem aleatória, caótica. Ok? Então, vamos lá. A próxima, então, para finalizar. De acordo com a teoria cinético-molecular, os gases possuem um enorme conjunto de moléculas se movimentando ao acaso. Gente, acaso é uma boa palavra, né? Quer dizer, de qualquer maneira. Então, vamos deixar essa aqui em stand-by. A B, possui um enorme conjunto de moléculas se movimentando organizadamente. Não é verdade. Elas são bem bagunçadas, tá? Possui um enorme conjunto de átomos se movimentando ordenadamente. Gente, lembrando que as moléculas são aglomerados de átomos, tudo bem até, né? Mas se movimentando ordenadamente, não. Ordenadamente é igual a organizadamente, não é verdade? Não se movimentam, muito menos, né? Os gases, como eles têm alta temperatura, vamos lembrar assim, ó, alta temperatura significa maior grau de agitação ou movimento das moléculas. Isso é temperatura, né? Tá bom? E para finalizar, a 10 fala assim, ó. Os gases não apresentam volume definido por quê? Possuem alta densidade. Não é verdade, né? Os gases são pouco densos. Por isso, eles também ficam na atmosfera, por exemplo, tá bom? Não podem ser expandidos. Não é verdade.
eles podem sim ser expandidos ou comprimidos, tá? Então, não é verdade. Aqui diz que dificilmente são comprimidos, não é verdade. A gente pode pegar uma seringa simples dessa de injeção, né? A gente consegue expandir ou comprimir eles, por exemplo, né? E suas moléculas não estão ligadas umas às outras. Isso, ou a gente pode dizer que elas não estão ligadas, ou estão fracamente ligadas umas às outras, né? Então, essa é a alternativa correta, a letra C, tá ok? E essa aqui, a letra A, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí. Em seguida, a gente já vai fazer a proposição das atividades da próxima semana. Um abraço e até mais.